Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui sempre trazendo para você o melhor da informação. Bom, hoje nós vamos continuar com a nossa aula de teologia falando sobre o cânon bíblico. Nós já aprendemos como foi desenvolvido o cânon do Antigo Testamento e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cânon do Novo Testamento. A cada aula você vai aprendendo um pouco mais e vai conhecendo de verdade a palavra de Deus. Perdão. Você se lembra que a palavra cânon, ela significa algo que pode ser desenvolvido como um padrão, né? Então, por exemplo, nós citamos na aula anterior que um padrão, ele tem que ser um padrão em qualquer lugar do mundo. Você não pode, por exemplo, ter 1 metro japonês e 1 metro inglês. Desde que seja 1 metro, ambos devem conter exatamente a mesma quantidade de milímetros e centímetros. Da mesma maneira, a Bíblia ela tem o seu cânon formado, ou seja, um padrão, né? E é isso que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Então, eu quero que você preste bastante atenção aí ao que nós estamos fazendo. Eu só vou pedir uma gentileza a você, você que já está compartilhando com a gente, que, por favor, compartilhe com mais alguém esses primeiros minutos iniciais da aula. Compartilhe aí com o maior número de pessoas, porque às vezes depois as pessoas se perdem, elas não acham as aulas, e aí o pessoal começa, poxa, ancião, eu não estou achando tal aula. Todas as nossas aulas, elas entram dentro de uma playlist. Então, a playlist aqui é aula de teologia. Então, é muito fácil de encontrar. Mas, mesmo assim, muita gente não tem habilidade com a informação como vocês têm. Então, eu vou pedir a vocês, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou compartilhar aqui, ó, com alguns grupos rapidamente, né? Vou compartilhar com algumas pessoas, e aí essas pessoas poderão também compartilhar com outros. E você, por gentileza, compartilhe aí com mais algumas pessoas que você gosta, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos trabalhar a sequência da formação gradual do cânon do Novo Testamento. O que é que vale a pena a gente começar considerando aqui? Vale a pena a gente começar considerando o seguinte, pessoal, que o cânon, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, eles foram desenvolvidos ao decorrer dos anos, tá? Então, não foi uma coisa assim do dia para a noite, alguém falou assim, e esse livro aqui eu quero colocar ele na Bíblia, tal. Não é isso aí não. Isso aí teve um estudo muito profundo, e é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Se você entender essa aula aqui, ela vai te ajudar muito a compreender por que as seitas estão completamente erradas. Você sabe que o nosso viés apologético ele está presente sempre, né? Então, aqui você também vai entender por que as seitas estão completamente enganadas quando se trata, né, de representar a Deus, tá bom? Então, eu quero que você preste bastante atenção. Vamos lá, então. Sequência da formação gradual do Novo Testamento. Vamos trabalhar, então, a sequência agora para que você possa compreender como foi que aconteceu isso, né? Assim como ocorreu no Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento também foram escritos aos poucos, mas no espaço de tempo muitíssimo menor, em 100 anos. Então, enquanto os livros do Antigo Testamento, eles levaram aproximadamente 1040, 1050 anos para serem escritos, os livros do Novo Testamento levaram apenas 100 anos, tá legal? Então, isso aqui é muito importante que você compreenda. Aí você me pergunta assim, professor, por que o Antigo Testamento levou muito tempo e o Novo Testamento levou menos tempo? É muito simples. Basta você verificar na Escritura, ela já é registrada e indicando que todo o Antigo Testamento tinha um propósito. Que propósito era esse? Apontar para Jesus, né? Então, uma vez que Jesus chegou, as coisas passaram a se acelerar. É mais ou menos como a tecnologia de hoje, né? Então, imagine na época que nós tínhamos que fazer tudo por escrito. Depois que chegou aí o computador,
agora fica tudo digitalizado, tudo muito mais simples. Então vamos dizer que a época de Jesus é uma época tecnologicamente mais avançada e o cumprimento da profecia já estava praticamente feito, porque era sobre ele que todos os profetas escreveram. Legal? Então fica assim para você poder começar compreendendo essa primeira parte, né, a respeito do cânon do Antigo Testamento. Agora vamos lá. Muitos sectários não compreendem isso, não sabem nem de onde saiu a Bíblia. Eles não sabem de onde saiu a Bíblia. Então, isso aqui é muito importante para você poder entender. E outra, tudo que eu ensino aqui, pessoal, é história, tá bom? Tudo que eu ensino aqui é história. Você pode ir aí no São Google, pode dar uma googada que você vai encontrar tudo bonitinho, do jeito que eu explico aqui, tá bom? Você vai encontrar sempre. Então vamos lá, como é que se formou o cânon do Novo Testamento? O reconhecimento do cânon do Novo Testamento foi um pouco demorado. A maioria do Novo Testamento foi aceita antes de 200 depois de Cristo. A maioria. E todo o Novo Testamento foi oficialmente reconhecido como autêntico pelo Concílio de Hipona, em 393. Bom, nós vamos chegar a uma aula, apesar que no começo nós já falamos sobre concílios, mas nós vamos ter uma aula futuramente onde eu só vou falar de concílio, tá? Eu vou trazer todos os concílios da Igreja Cristã para você poder entender. Então, no concílio de Hipona, em 393, Atanásio, aquele que é odiado pela Torre de Vigia por se dizer que ele é o pai da Trindade, Atanásio, o próprio, ele agora, já depois de quase 30 anos estudando, ele apresenta a lista de 27 livros para o Novo Testamento. Quem era Atanásio, ancião? Atanásio era um bispo, tá? Da primitiva igreja, tá legal? Conhecida como católica. Católica porque era universal. Então, Atanásio, o mesmo pai da Trindade na cabeça da Torre de Vigia, é o mesmo pai dos 27 livros do Novo Testamento. Poxa vida, eu não sabia disso. Então, parece algo interessante, não é verdade? Porque imagina como que o Espírito Santo ia usar esse homem ao mesmo tempo para trazer para nós os 27 livros do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo trazer uma doutrina satânica. Tem alguma coisa errada nisso daí, não é verdade? Então você pode pesquisar, por exemplo, Atanásio e a doutrina da Trindade na internet, e você pode pesquisar Atanásio e o cânon do Novo Testamento. Então tudo que eu estou te falando você vai poder confirmar aí com fontes históricas, tá bom? Isso é só para você poder entender. Então, qual é o destaque aqui? O destaque não é Atanásio, aqui é só um contraponto para você poder compreender a história. Bom, significa que, depois que Jesus morreu, a Bíblia, o Novo Testamento, ficou em debate durante 360 anos, depois que Jesus morreu, tá? Então, começaram a se escrever os livros algum tempo depois que Jesus morre, e aí sim, então 360 anos depois que Jesus morreu, é que vai se bater o martelo quais são os livros pertencentes ao Novo Testamento. Muita discussão aconteceu, até porque eu já expliquei para vocês que nós tivemos, né, a questão dos livros pseudepígrafos, os livros deuterocanônicos, os livros apócrifos, que isso daí a gente vai aprender em uma outra aula, tá bom? Então vamos lá, vamos mais um pedacinho aí, para você poder compreender um pouquinho mais. Então guarda essa data aí. Concílio de Hipona, 393, é onde o cânon do Novo Testamento é fechado, é batido o martelo. Agora vamos lá entender um pouquinho a data das epístolas. As epístolas paulinas foram os primeiros escritos do Novo Testamento. Só vale a pena ratificar aqui para vocês o seguinte, que a primeira epístola que Paulo escreve é a epístola aos Tessalonicenses. Tá legal? Essa é a primeira. Eu sei que as pessoas têm dificuldades de compreender por questão da ordem, né? Puxa, o livro está lá em tal lugar,
mas sou o primeiro a ser escrito, o livro está aqui em tal lugar, mas sou o segundo. Não se preocupe com aquela ordem. Aquela ordem é a ordem que foi colocado para facilitar o estudo da Bíblia, tá bom? Então, a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo é a epístola aos Tessalonicenses, tá bom? Elas foram redigidas entre o ano de 52 até 67 depois de Cristo. Então, veja, o apóstolo Paulo, ele leva aí aproximadamente 15 anos, né? Fazendo as suas visitas e escrevendo as suas epístolas, só de escrita, né? Porque é claro que depois Paulo ele vai continuar a sua obra missionária. Esses livros também foram os primeiros a serem aceitos como divinamente inspirados. Por que eles foram os primeiros aceitos como divinamente inspirados? O teste de canonicidade, né, para verificar se o livro ele era realmente inspirado ou não, ele incluía ter sido escrito por um apóstolo. Então, quem escreveu o livro foi um apóstolo ou alguém associado com ele, né? Como é o caso, por exemplo, do livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, que era companheiro de Paulo em viagem. Então, Paulo era apóstolo e Lucas estava com ele. Como é o caso, por exemplo, do livro de Marcos. Embora Marcos não fosse apóstolo, ele era associado de Simão Pedro. Então, esses livros automaticamente eram aceitos pela igreja cristã como sendo livros canônicos, tá legal? Então, não havia dúvidas acerca das cartas do apóstolo Paulo. Tá legal? Embora a gente vai entender depois, né? Eu quero que você entenda um pouquinho, né? E eu vou trazer, né, futuramente aí a questão do falso cânon de Marcião. Aí você vai compreender mais um pouquinho também. Tem muita coisa para que você possa compreender as escrituras. Tudo isso aqui, gente, vale muito a pena porque é coisa que vocês nunca aprenderam. Vocês aprenderam tudo pela metade. Então agora a gente tem que começar e trazer para vocês tudo aquilo que é importante, tá bom? O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. Bom, nós temos aí então o livro de Atos dos Apóstolos, ele é escrito pouco antes da morte do apóstolo Paulo. E quem está com Paulo aí escrevendo, né, é Lucas. Não podemos esquecer disso daí não, tá bom? E aí a gente prossegue falando um pouquinho sobre esses livros, os evangelhos sinóticos. Agora nós temos aí mais ou menos as datas dos evangelhos sinóticos. Lembrando que essa palavra sinótico significa de mesma ótica, de mesmo ponto de vista, tá bom? Então, quando você pega, por exemplo, aí os escritos sinóticos, nós temos 3, Mateus, Marcos, Lucas, né? Mateus, Marcos e Lucas. Nosso diretor está impaciente. E aí o que acontece? Se você pegar os 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, você vai poder fazer uma comparação entre eles e você vai verificar que a grande maioria dos relatos estão nos 3 livros, o que não acontece com o Evangelho de João. Né? O Evangelho de João é um caso especial, inclusive você que está me acompanhando aqui talvez pela primeira vez, deve se lembrar que eu já comentei que o Evangelho de João é um evangelho que ele é escrito propositalmente para apresentar a divindade de Jesus. O Evangelho de Mateus, ele é escrito principalmente com foco nos judeus. O Evangelho de Marcos, ele tem uma visão um pouco mais romana, e o Evangelho de Lucas é um evangelho um pouco com a visão grega. Tá legal? Então é por isso que nós temos 3 evangelhos. Olha como o Espírito Santo trabalhou nesse aspecto, né? Que legal. Então esses são os evangelhos sinóticos, tá bom? Eles foram escritos entre 60 a 65. Portanto, aproximadamente 30 anos depois que Jesus morreu. Poxa vida, eu não sabia, eu achei que o Mateus andava com Jesus e já ia escrevendo. Não, o Mateus não andava com Jesus e escrevendo, não. O Mateus, ele escreveu 30 anos depois.
aproximadamente, né? Só um minutinho aí, pessoal, só um instantinho, por gentileza. Nosso diretor sempre criando problemas para chamar a atenção a si. Por favor, diretor. O Evangelho de João, né, foi escrito bem posteriormente aos sinóticos. Essa data aqui colocada está errada. Essa data está errada. O Evangelho de João, ele é escrito depois do Apocalipse. Poxa, por que está errada, ancião? Porque é uma data que está sendo discutida ainda, tá? Então, existem biblicistas que acreditam que essa data aí está correta e existem biblicistas que entendem, como eu entendo, que o Evangelho de João ele é escrito posterior ao Apocalipse. E é consenso, então, entre a grande maioria dos biblicistas, que o Evangelho de João é escrito após o Apocalipse. Então, essa data aí, provavelmente, houve um erro de digitação no slide, ela deve ser corrigida. Então, corrija aí, você que está anotando 95 depois de Cristo, tá? O Evangelho de João, provavelmente, ele é escrito nessa época, pouquinho depois do Apocalipse. Então, 95 depois de Cristo. Legal? Então, tá aí para que você possa ir compreendendo. Né? Depois a gente vai prosseguindo aí, falando sobre as epístolas gerais. As epístolas gerais foram escritas entre 68 e 90. Ancião, o que são epístolas gerais? Epístolas gerais, que também são conhecidas como epístolas universais ou epístolas católicas, elas compreendem, né, as cartas, as epístolas de Judas, compreende a epístola de Pedro, compreende as epístolas do apóstolo João, compreende as epístolas que você tem na Bíblia chamadas como epístolas católicas ou universais. Tá bom? Então, são essas, de 68 a 90 depois de Cristo. Então, nós estamos considerando aqui aproximadamente o tempo que o cânon do Novo Testamento foi escrito. O livro do Apocalipse encerra o cânon do Novo Testamento e, consequentemente, toda a Bíblia. Foi escrito em 96 depois de Cristo. Bom, eu já expliquei para vocês que o livro do Apocalipse foi escrito antes do último livro de João, né? Que é o Evangelho de João, tá? Então, essa data 96, desconsiderem, né? Ela está anterior a 96, porque o Evangelho de João é quem assume essa data aí posteriormente, 95, 96. Sempre que a gente fala de Evangelho, de Bíblia, de datas, a gente deve ter uma tolerância, tá? Então, ninguém mata e morre por essas datas, mas é importante saber a sequência, até para que você possa entender o propósito do Evangelho de João, tá bom? Então, o Evangelho de João ele é escrito logo após o Apocalipse. Assim, o Antigo Testamento ele foi escrito, conforme eu citei no início, em um período de aproximadamente 1042 anos, né? De Moisés a Esdras, né? Compreendendo o período do profeta Malaquias, o profeta Ageu, né? Porque o Esdras estava vivo nesta ocasião. O Novo Testamento, porém, foi feito em um período de aproximadamente 96 anos, um pouquinho menos de 100 anos. Bom, você há de se lembrar que eu expliquei já por quê. Porque todo o Antigo Testamento ele tinha uma visão de contar a história desde 4000 a.C. até a chegada do Messias. Ele tinha a visão de trazer as profecias bíblicas acerca da chegada do Messias. E uma vez que isso tudo ficou feito, então agora que o Messias chegou, não precisava mais de 1000 anos escrevendo, né, o Novo Testamento, que era o Novo Pacto. Então você vê como o Novo Testamento ele fica muito próximo da escrita, não é? A fidedignidade escrita do Novo Testamento e também dos seus autores, que na grande maioria conviveram com Jesus ou foram associados dele. Então, esse aí é o período que a gente tem
né, entre os dois livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá? Um período de aproximadamente aí 10% apenas no caso do Novo Testamento, né, em relação ao Antigo Testamento. Então, nós temos, em matéria de escrita, um total de aproximadamente 1.142 anos. Né? Então, todos os livros da Bíblia foram escritos dentro desse período. Desculpe. Todos os livros da Bíblia foram escritos aproximadamente dentro deste período. Tá legal? Então, aproximadamente 1.142 anos. Né? Às vezes, você talvez ouviu dizer assim, que o Antigo Testamento foi escrito num período de 1.600 anos. Não, está errado. Né? Nós temos 400 anos de silêncio da parte de Deus, né? Que é o período que vai desde o profeta Malaquias até a vinda de Jesus. Esse período aí compreende aproximadamente 400 anos. Então você desconta ele. Né? Se você pegar o período de escrita mesmo, está aí, aproximadamente 1.142 anos. Tá legal? Esse é o período aí que levou para escrever os livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Tá aí o que eu acabei de citar para vocês. Somando a este número o período interbíblico, né? Então é conhecido de Malaquias até Jesus, é chamado de período interbíblico, que são 400 anos. Então nós temos, desde que começou a escrita da Bíblia até Jesus, um período de aproximadamente 1.542 anos. Tá legal? Daí dizer-se que a Bíblia levou 16 séculos para ser escrita. Ou seja, o cânon bíblico abrange na história um total de 1.542 anos, porém foi escrita em 1.142 anos aproximadamente. Porque os próximos 400 anos é aquele que nós não tivemos escrita, inspirada por Deus. Nós tivemos o livro, por exemplo, dos Macabeus, nós tivemos o livro de Judite, os livros apócrifos, que nós vamos considerar na próxima aula, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses livros, você vai entender por que é interessante você conhecer esses livros, você vai entender por que o Concílio de Trento colocou esses livros de volta na Bíblia, tudo isso daí, embora a gente já tenha dado uma pincelada, a gente vai falar de novo. Perceba que a teologia ela é sempre circular, ela sempre vai trazendo de volta as informações para você, tá bom? Então tá aí um ponto muito importante que é necessário que você conheça o período. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os livros apócrifos, inspirados ou não. É isso que a gente vai descobrir. Por quê? A Bíblia Católica tem 73 livros. A Bíblia considerada como protestante tem 66, que é a Bíblia que nós utilizamos e é a Bíblia que nós aceitamos. E aí, como é que fica essa questão dos livros apócrifos? Né? Será que eles são inspirados por Deus? Será que não são? Como é que fica isso? O que é que significa a palavra apócrifo? Tudo isso e muito mais na nossa próxima aula. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês. Muita gente tem me perguntado o seguinte, ancião, como é que eu faço para me tornar membro do canal? Gente, tem aí logo ao lado de inscrever-se, tornar-se membro. Os membros do canal receberão, né? Veja aí que tem uma ala que você se torna membro do canal e você recebe o módulo, né, baseado no que eu estou explicando. Entendeu? Então, por exemplo, se você é membro, tem aí escrito como é que faz, tal. Se você é membro, você fala assim, ancião, eu sou membro do canal, eu quero o módulo. E aí eu mando para vocês, pessoal. Porque eu não tenho como ficar, não tenho nem tempo para ficar verificando todo mundo que é membro, quem não é membro. Se você é membro e você está em outro país, eu preciso dizer que aí existe a necessidade de você pagar o frete. O módulo vai de graça, mas o frete tem que ser pago, não tem jeito de pagar, porque o frete para outros países é muito caro. Não dá para a gente pagar para todo mundo que acompanha o canal. Então, você que já está inscrito no canal, você que é membro, você fala assim para mim assim, ó, ancião, eu sou membro do canal, a gente vai mandar. Eu tenho os módulos, todos eles,
feito em brochura. Quando acabar em brochura, aí eu vou ter que fazer a espiral, vou ter que mandar na gráfica, fazer, né, como se fosse uma apostila de faculdade. Mas eu mando, não tem problema nenhum. Se você for membro do canal, é importante que você vai ter a informação. Tá legal? Ó, por exemplo, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui como que funciona. Só para que vocês possam entender. Só um minuto. Ó, por exemplo, esse aqui é o módulo 4 que a gente vai estudar. Ele vai tratar de Cristologia, estudos sobre Jesus Cristo. Então, esse módulo aqui, ó, tá vendo? Ele é em brochura. Ele é em brochura, tal, todo bonitinho, ele é todo ilustrado, tá legal? Todos os nossos módulos, ó, a gente vai tratar da triunidade de Deus de novo. Todos os nossos módulos são ilustrados, é tudo bonitinho. Mas, por exemplo, se você passou o tempo e aí você não conseguiu, aí você vai ter que receber ele aqui, ó, tá vendo? Com a espiral, porque aí eu mando fazer na gráfica. Os módulos normalmente são a cores, os próximos saem preto e branco. Então, todos os membros vão receber, né? Se você for membro do canal. A única informação que eu preciso que você me dê é: Ancião, eu sou membro do canal, e eu quero receber o módulo, tá bom? Aí eu mando para vocês o módulo do estudo. Outra coisa, os membros terão direito a um certificado no final do curso, tá? Nosso curso, ele não tem prazo para terminar, não. Mas os membros do canal terão direito a um certificado de teologia no final do curso, autorizado por mim a ensinarem teologia para qualquer pessoa, tá? Teologia bíblica, a teologia que vocês estão aprendendo aqui. Então, você que é membro, o que você tem que fazer? Você tem que enviar para mim a palavra membro, membro, aí eu falo com você. Aí a gente coloca nome, endereço, tudo bonitinho. Aí a gente vai mandando para você os módulos, tá bom? Conforme as aulas forem sendo administradas. Por exemplo, o módulo que nós estamos tratando agora é esse aqui, ó. É o módulo 2, Bibliologia. Tá vendo? Então você vai ter esse material. Ao final, você vai ter aproximadamente, eu não lembro quantos módulos são, se são 18 ou 24, não lembro. Né? Nós fizemos uma numeração, mas essa numeração é para numeração de aula, então para a gente não vale como número de módulo. Tá legal? Então você que deseja, você vai receber o módulo gratuitamente, só que eu preciso que você me ajude, eu preciso que você manda para mim, ó, sou membro do canal. Os membros do canal, normalmente eles pagam um pouquinho por mês, acho que é coisa de R$10, eu não sei quanto que é isso aí, tá? Porque não sou eu que administro o canal, eu só faço o vídeo. Então você que é membro do canal, por favor, tá legal? Eu quero aproveitar e lembrar a todos vocês que nós temos também uma promoção especial acerca da Enciclopédia das Religiões que está sendo lançada. Poxa, ancião, eu não sabia disso. Gente, olha, na verdade, a Enciclopédia das Religiões eu lancei como um curso apologético. Então, ele é um curso à parte. Ele é um curso à parte. Então, é assim, um material fantástico, muito bom e muito barato. Então, considerem isso. Fiquem de olho lá no canal JWR para que você possa compreender, tá? Porque como aqui nós só vamos falar da Enciclopédia das Religiões aqui, exatamente, na aula de apologética. Aí a gente vai falar. Mas eu já estou dando uma dica, porque quando chegar na aula de apologética, pode ser que não tenha mais. Então, se você é aluno aqui, se prepara, verifica lá no canal JWR como você pode fazer para ter a Enciclopédia das Religiões, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Amanhã, às 9h30, nós teremos a nossa reunião cristã, em nome de Jesus. 9h30, tá? Muita gente mandando um WhatsApp, o ancião parece estar meio cansado. O ancião está um pouco cansado, porque o ancião estava trabalhando esses 2 dias, mas o ancião está tudo bem, graças a Deus. A gente vai superando aí os problemas, tá bom? Então eu quero agradecer a todo mundo, obrigado a todos que participaram, obrigado aos administradores, o Henrique, a Leila, o Hélio Percorari, a Zilda, a Delci, né? Acho que eu não esqueci de ninguém. E todos os irmãos que participaram. Tá? Deus abençoe todos vocês, tenham uma ótima noite. Amanhã a gente vai continuar
falando um pouquinho mais de Bíblia, falando da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, uma boa noite, fiquem na graça e na paz de Jesus. Está aí mais uma aula, e na próxima você não pode perder. Livros apócrifos, inspirados ou não. Lembrando também que amanhã o Pela Bíblia é ao vivo, hein, pessoal? O Pela Bíblia amanhã é ao vivo, às 8h30 da manhã. 8h30 da manhã eu faço Pela Bíblia ao vivo amanhã. Tá legal? Dia de domingo eu faço Pela Bíblia ao vivo. Que eu já faço a chamada para o pessoal também para a nossa reunião. Então você é o nosso convidado para estar com a gente às 8h30 da manhã, assistiu Pela Bíblia, rapidinho, vai tomando seu café, vai assistindo Pela Bíblia, já vai despertando e depois nós vamos ter a nossa reunião cristã. Tá legal? Um grande beijo para todos vocês, uma boa noite, estejam na graça e na paz de Jesus.